Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 30 de setembro e no resumido número 332, China lidera a corrida global por robôs, carpinteiros viram espetáculo ao vivo, plataforma paga por ligações telefônicas para treinar IA, geração Z tenta blindar carreira contra substituição tecnológica, Instagram promete controle sobre o seu algoritmo e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. A partir desse episódio, o Resumido volta a ser aberto ao público, sem paywall. Todo mundo pode ouvir o episódio completo. A verdade é que o experimento deu errado e é importante reconhecer quando isso acontece e agir rápido. Só que não deu errado da maneira que você deve estar imaginando. Como você sabe, eu gosto de ser bastante transparente com as coisas, então vamos lá. A campanha de assinatura está dando muito certo e vai seguir em frente. Com os 38% da meta atingida, ao menos eu não estou mais pagando para trabalhar. O objetivo, claro, é conseguir receber por esse trabalho. O que deu errado, de maneira bem simples, é que com esse esquema de paywall ficou muito mais difícil ouvir o episódio na íntegra, justamente para quem é assinante e está pagando para o resumido poder existir. Infelizmente, além de não pagar um mísero real para os podcasters, algumas plataformas como o Spotify fazem de tudo para dificultar iniciativas como a campanha O Futuro do Resumido, ao impossibilitar escutar episódios fechados via RSS. Foram muitas reclamações de assinantes sobre não conseguir escutar na plataforma onde está acostumada, e fora a trabalheira para administrar diferentes feeds e fazer o serviço aqui, o saque, para resolver tantos casos. Assim, as próprias assinantes, sim, no feminino, porque a esmagadora maioria é de mulheres, entenderam que abrir o conteúdo novamente seria o melhor para todo mundo. Para os assinantes, para mim e também para quem não é assinante, que volta a ter acesso ao conteúdo graças às assinantes. A campanha O Futuro do Resumido segue e é muito importante você assinar, se você puder, porque manter um projeto de jornalismo independente hoje, num ecossistema hostil, é um desafio e tanto. Então, vá lá em www.resumido.cc/assinatura e faça a sua assinatura, são R$15 por mês. Você tem acesso a conteúdo extra, vem muito mais coisa por aí. O foco agora vai ser justamente melhorar as ofertas para os assinantes, para que mais gente se interesse em assinar. Mesmo que a maior parte já veja valor em apoiar o Resumido para esse podcast aqui poder seguir adiante. Então, muito obrigado a todos os assinantes. E muito boas-vindas às novas da semana, Thaís, Sara, Carol, Janaína, Clau, também ao Diego, ao Tom, ao Lanza e ao Fábio. E vamos pro episódio, porque como já deu pra perceber, minha voz não tá muito legal essa semana. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. So today I was browsing LinkedIn jobs and I noticed an interesting job title, Remote Carpenter. Estamos vivendo uma época em que os humanos já estão treinando as máquinas enquanto tentam se proteger da substituição, de perder os seus empregos para os robôs. A China já construiu uma hegemonia em robótica, a geração Z tenta encontrar estratégias individuais para se proteger disso tudo, isso aí passando por novas formas de monetização até da própria privacidade. O New York Times falou sobre como a China agora tem mais robôs industriais em operação do que o resto do mundo somado. São mais de 2 milhões de unidades ativas. Em 2024, o país instalou quase 300 mil novos robôs. Só para comparação, os Estados Unidos instalaram 34 mil robôs no mesmo período, 10 vezes menos quase, né? Quase 60% dos robôs já são fabricados localmente na China. Esse crescimento é parte da estratégia Made in China 2025, que tem dado crédito subsidiado para as empresas chinesas com muita política agressiva, uma meta de independência para essas empresas do setor de tecnologia crescerem. O resultado
é que quase 1/3 da manufatura global hoje é produzida na China. Isso exige requalificação do trabalhador, né? Então cresce a demanda por programadores, técnicos de manutenção de robôs, enquanto as funções tradicionais vão sendo redefinidas. E no mesmo dia que eu li essa notícia, um ouvinte enviou um vídeo do Instagram de uma usuária chamada Alison Christoph, que eu nunca ouvi falar, ela tem 4 mil seguidores, falando sobre um anúncio que ela viu para carpinteiros remotos. No início, ela achou que era alguma coisa para você operar home office, talvez ensinar alguém a fazer alguma coisa, ajudar a operar alguma situação remotamente, mas não. Na verdade, a vaga era para carpinteiros que se dispusessem a botar uma câmera, como uma GoPro, filmando o seu trabalho o dia inteiro, para isso gerar dados para treinar uma IA, para ela ir entendendo como um carpinteiro funciona, como é que é o trabalho manual do carpinteiro. Isso aí já de olho na robótica, para quando for substituir os carpinteiros humanos por robôs. Eu vendo o vídeo dela, fiquei pensando que daqui a pouco vai ter uma corrida entre os humanos para ser o primeiro a vender a habilidade, né? Porque se o primeiro carpinteiro já vendeu, para o 10º carpinteiro já vai estar valendo bem menos. Se o cara, por exemplo, faz cadeira, que muita gente deve fazer, quando o robô já aprendeu a fazer cadeira, vai ser mais interessante aprender alguma outra coisa específica de carpintaria que talvez não seja para todos. Então, isso pode despertar uma corrida para vender suas habilidades o quanto antes, para poder faturar antes que a profissão acabe. Já pensou? Todo mundo correndo para ensinar o robô que vai tirar a sua própria profissão. A The Information falou sobre um assunto parecido, comentando sobre um executivo da OpenAI que falou sobre a economia do aprendizado de máquina. E ele diz que a gente agora vai sair dessa fase de coleta de dados indiscriminada, de raspar a internet atrás de texto, atrás de imagem, para ensinar para esses modelos de linguagem, para a gente começar a ver a ascensão das firmas de rotulagem que vão contratar especialistas de algum nicho justamente para aprender com o ser humano. Isso pode ser filmando um carpinteiro, mas pode ser também um trabalho online, acompanhar a sua tela o dia inteiro para entender como você trabalha e assim aprender a sua profissão. O TechCrunch falou de um app chamado Neon, que já ficou em 2º lugar na App Store, que oferece uma coisa parecida. Os usuários são contratados por esse app para deixar suas ligações de telefone serem gravadas e usadas no treinamento de uma IA. Isso aí esbarra num monte de questão de privacidade. A princípio diz que só grava o lado da pessoa que está autorizando a ligação, que está recebendo por isso, não o outro lado da ligação, mas não tem menor garantia que isso esteja acontecendo. Isso também tem algumas questões de licença, né? No caso, é uma licença irrevogável a usar o que você falou nos telefonemas para o treinamento desses sistemas de IA. Você não sabe para quem isso vai ser vendido, você não sabe se o processo de anonimização está sendo bem feito. Então tem muitos riscos, inclusive de fraude, de clonagem da sua voz. Não é tão fácil assim, mas a oferta é tentadora. O app diz que a pessoa pode faturar até $30 por dia. Em alguns casos, de acordo com recomendações, com algumas tarefas específicas, chegar a centenas de milhares de dólares ganhos por ano só gravando a própria ligação. E assim vai surgindo um trabalho de treinar robô. E do jeito que as coisas estão, vai ter muita gente aceitando, né? E por isso que a geração Z está correndo para tentar se adaptar a essa nova realidade. A Fast Company falou que 70% dos jovens da geração Z dizem duvidar da segurança em empregos por conta da chegada da IA. Então a estratégia é tentar ficar à prova de IA. Então muitos estão mudando da área de estudo para carreiras que são consideradas mais imunes à IA, que são menos automatizáveis, como saúde, educação, ofícios técnicos. Tem um crescimento muito grande de, por exemplo, carpintaria, embora agora esteja sendo filmado, ou trabalho de encanador. Nos Estados Unidos está tendo muita demanda por isso, justamente porque não pode ser automatizado. Ainda não tem um robô que troca um cano, que faz uma cadeira. E então, hoje em dia, a geração Z, 57% deles já tem algum tipo de atividade paralela, encarando isso aí já como uma parte natural da rotina para se proteger do que vem por aí, das mudanças de emprego. Muita coisa vai mudar, com certeza vai se naturalizar você vender as suas habilidades para algum robô, talvez no desespero da falta de emprego, talvez numa mudança completa do cenário, mas muita coisa acontecendo ao mesmo tempo já nesse sentido, né? Muitas empresas focadas, essas transformações já estão sendo muito rápidas. Agora, mudando um pouco de assunto, lembra aquela história do casal que foi flagrado pela câmera do beijo no show do Coldplay? O cara era um diretor da empresa, a mulher era diretora de RH, supostamente eram casados, foram flagrados tendo um affair. Pois bem,
A história ganhou mais uma camada e a verdade é que já estava todo mundo separado, inclusive o marido da mulher que supostamente era casada estava no mesmo show com uma outra mulher que ele já até casou com ela, já oficializou a relação depois desse ocorrido inteiro. Isso aí fica como um bom exemplo de como a internet hoje em dia anda rápido demais. Não dá tempo de apurar nada. Essas pessoas foram completamente expostas, as pessoas julgaram, determinaram o que estava acontecendo ali, elas foram num show, acabaram parando na internet e a história nem era o que estava sendo falado, né? Então, como sempre, muito cuidado com o que você lê online, às vezes as coisas não são bem o que parecem. Então é bom lembrar que essa cultura da viralização prova que não são só as máquinas, mas também a atenção coletiva pode acabar redefinindo carreiras da noite para o dia. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. You didn't walk me down no stairs. Didn't warn me about them boys who wouldn't care. Didn't. Esse é um daqueles episódios em que os blocos talvez se confundam um pouco, né? O bloco de cultura digital hoje falou bastante de inteligência artificial do ponto de vista comportamental, mas agora falando especificamente do caso das redações, jornalismo, a aceleração do uso de IA nas redações tem já transformado o panorama do jornalismo, isso aí não é novidade, muita coisa sendo automatizada. E numa entrevista para o Valor Econômico, o CEO do jornal esportivo Lance falou sobre o uso de IA, sobre o uso de agências de conteúdo como forma de sustentar a produção editorial do Lance. E então, entre algumas pérolas que ele soltou, ele disse que para ele, se ele tem 10 jornalistas ou se ele tem 100 jornalistas, pouco importa. É óbvio que importa quando você vê o volume de conteúdo que está sendo produzido. Quando você vê a quantidade de coisa massiva, a quantidade de publicação sendo feita, sabendo que a redação tem 10 jornalistas, você sabe que tem muita IA sendo usada lá dentro e que isso pode afetar a qualidade do trabalho. No caso do Lance, o que ele quer fazer é aumentar a presença do conteúdo do Lance para ele poder aparecer mais no Google, até nas ferramentas de chatbot, e assim ter tráfego no site. Tá muito difícil conseguir clique através do Google, esse caminho, que era o caminho tradicional que mandou na internet aí por décadas, agora não é mais o que funciona, isso está sendo muito pesado para os veículos de comunicação, porque o Google, o ChatGPT gera uma resposta a partir do conteúdo gerado pelos veículos jornalísticos e outros tipos de veículo, sem dar crédito, e a pessoa nem vai ao site saber nada. Então, se por um lado faz sentido a busca pelo volume para poder aumentar a chance do seu conteúdo ser oferecido para um leitor em potencial, por outro lado, a indústria mesmo critica que esse tipo de prática vai aumentar o caça-clique. Porque se você bota robô para automatizar tudo e o seu objetivo é gerar tráfego para o site, não importa como, você vai gerar muitos artigos com o intuito de caça-clique, que a pessoa clique e vá parar no seu site. Isso não vai ser bom para o jornalismo, isso nem combina com o jornalismo, na verdade, né? Você não pode ter como objetivo, num projeto jornalístico, a audiência por si só. Você tem que conquistar a audiência com um conteúdo muito bem apurado que sugere interesse do público. Mas, como eu disse, isso é um caminho sem volta. A The Verge falou sobre como a Business Insider autorizou formalmente os jornalistas a utilizarem IA para fazer pesquisa e para redigir rascunhos de matérias, desde que o texto final passe por um humano, que ele faça a edição final antes de publicar. Então, o conteúdo não pode ser 100% gerado por IA, nem ele pode automaticamente ir para lugar nenhum, ser publicado no site ou em algum veículo impresso do Business Insider. Acontece que a própria Business Insider teve um caso, há um tempo atrás, de um freelancer que ficava assinando várias matérias que depois descobriu-se que era uma IA produzindo 100% daquilo. Rapidamente, ninguém mais lembra disso, volta a Business Insider à tona com o mesmo argumento de botar IA para produzir conteúdo e a gente vai abrindo as portas do inferno com isso aí porque a gente não sabe onde vai parar. De certa forma, só está autorizando uma prática que todo mundo sabe que acontece. Todo mundo está usando ferramenta de IA para melhorar a sua produção, no mínimo o volume de produção. Eu uso o ChatGPT para me ajudar a organizar e produzir algumas coisas, mas eu boto tudo que eu quero dentro do ChatGPT. Eu não entro lá e faço uma pergunta. Não, eu pego o texto que eu estou pesquisando, eu tento ajeitar em tópicos, eu boto o que eu estou buscando naquele texto, o que eu gostei, o que eu quero que destaque. Eu uso muito a ferramenta de áudio e aí você vai preparando o material para você trabalhar em cima. Agora você falar lá,
faz um roteiro do resumido aí e achar que vai sair, não vai sair, e se sair vai ficar muito ruim. Então, eles só estão, na verdade, oficializando um uso que já é feito, mas é um pouco complicado, porque isso aí abre porta para umas coisas menos éticas, vamos dizer, ou menos profissionais. Um uso que pode acabar ficando preguiçoso, ninguém vai saber se conferiu ou não. Com o tempo, essas ferramentas tendem a ficar melhor, a fazer um texto que fica com menos cara de A, e aí vai ficar muito complicado discernir o que é o que, né? Isso aí desenha um cenário em que a gente vê a automação editorial ser normalizada, sem transparência ou consistência para o leitor, e o deslocamento do valor dos publishers para as plataformas por conta dos resumos de IA. Então, fica difícil equacionar se está funcionando dessa forma. Não é só no texto, como a gente sabe, é também nas imagens e também na música. Eu vi um TED de um cara chamado Dustin Ballard, ele é o fundador daquele canal There I Ruined It, ou olha aí, estraguei, que só faz versões IA de música, fazendo aqueles tipos de cruzamento, né? O Johnny Cash cantando um rap, umas coisas assim. E a argumentação dele é que a IA só é uma ferramenta, que ele, por exemplo, hoje consegue cantar uma coisa que ele teve a ideia, que ele bota a entonação, mas que ele consegue botar na voz de um outro cantor. Ele não gera, segundo ele, nada 100% com texto. Ele não gosta desse tipo de geração. Ele gosta de cantar, pedir para botar o timbre da voz de um outro cantor. Esse tipo de ajuste. Ele falou uma coisa que eu achei curiosa, que, por exemplo, por que ele deveria só ter uma voz? Por que um guitarrista pode usar várias guitarras, um pianista vários tipos de teclado, e a pessoa só pode cantar com a própria voz? Eu não sei, né? Cantar com a voz dos outros, de um artista conhecido, eu já acho complicado, mas realmente você fazer variações na sua voz, vai ver por isso que o autotune fez tanto sucesso, por exemplo. Mas ele botou algumas premissas do que não pode acontecer quando tiver você produzindo música com IA. Ele fala que a número 1 é você evitar o engano, você não pode querer fazer parecer real ou dizer que é real quando não é, que você deve ter uma intenção artística, que não pode ser simplesmente você querer despejar conteúdo gerado por IA em volume para ficar farmando play em plataformas de áudio para ganhar dinheiro, e que você tem que considerar o impacto do que você está criando nos músicos. Essa talvez a parte mais difícil. Porque o cenário da música é especialmente mais complexo do que outros setores. Você tem o direito de autor, você tem o direito conexo, tem o direito do músico. São tantos direitos envolvidos que ninguém sabe direito como essas ferramentas de IA vão fazer para pagar quem tem que ser pago, ou mesmo como vai se pagar um conteúdo que foi gerado por IA. A The Verge falou do sucesso de uma cantora de R&B chamada Shania Monet, que fez muito sucesso nas plataformas de streaming, e é uma cantora de R&B gerada por IA por uma outra cantora chamada Telisha Nikki Jones. A música da Shania foi a que você ouviu no início desse bloco, fez tanto sucesso que gerou um contrato para Humana, que criou isso, para Telisha, de $3 milhões. Acontece que ninguém sabe do que é esse contrato. Essa gravadora que contratou ela está comprando o quê? Porque a única coisa que pode ser registrada do ponto de vista da propriedade intelectual é a letra da música, as letras do disco. Porque todo o resto foi criado com ferramenta de IA, no caso a Suno. E tudo que é criado com IA, de acordo com a lei dos Estados Unidos, não pode ser registrado como propriedade de ninguém, justamente porque é criado em cima da propriedade intelectual de milhares, milhões de outras pessoas, que não estão sendo remuneradas por aquilo. Então, no restante do episódio, eu ainda vou falar dos dados inéditos sobre como as pessoas realmente usam o ChatGPT e o Claude, dos novos controles parentais da OpenAI para adolescentes igual, e do impacto disso para a privacidade. Música ser copiada, vou falar da indústria de podcast gerados por IA, que produz 3 mil episódios por semana, por cerca de $1 cada pela letra, a letra de um modelo dela. preditivo Isso que estima risco de 1.200 doenças em até 20 anos, da corrida bilionária das Big Tech por assistentes para tudo, do manifesto de ganhadores do Prêmio Nobel por limites obrigatórios para IA, e do que muda na prática com a lei brasileira contra a adultização das plataformas. É muito mais complicado. Aqui é o que Bruno parece. Natal, Você editor só de Resumido. Você acabou de escutar a versão aberta do podcast. O episódio completo agora é exclusivo para assinantes que apoiam o jornalismo independente e profissional do Resumido, feito com rigor editorial e dedicação semanal de uma história que eu acho que você pode fazer a sua assinatura em resumido.cc/assinatura do Canadá, no link que tá na descrição do episódio também. E a partir de R$15 por mês, além do episódio na íntegra, você tem acesso à lista com todos os links comentados, uma edição extra da newsletter, um
parceria de WhatsApp com o e espólio outras de um entregas artista exclusivas. chamado Norval A sua assinatura Morrissot, também garante que o um Resumido artista continue indígena existindo. canadense, que é conhecido Até a pelo gente estilo atingir a meta pictográfico. mínima da campanha Eles usaram O Futuro do várias Resumido, réplicas os episódios muito completos vão realistas das continuar obras assim, dele, disponíveis pra apenas para usar assinantes. essas cópias E quando pra a gente atingir treinar a meta, todo o mundo volta a ter sistema acesso, pra inclusive quem identificar não pode a contribuir. falsificação. E Ou se esse seja, for seu caso, ao aprender e o Resumido a foi fazer importante para você falsificação, e esse você sistema não tiver consegue condições de identificar assinar, fala outras comigo, que aqui falsificações. ninguém fica de fora. Acontece Se você que essas puder versões assinar, ficaram tão assine. boas, feitas por um robô, com pincel e tudo mais, O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. Isso aí começou a gerar o uma roteiro é receita, escrito por tanto mim, pro pela espólio Joana quanto Neto, pra empresa. o Cauê Isso Marques, acaba virando coedita uma a newsletter do resposta ao Futuro mercado Explicado de e as redes falsificação, sociais, que hoje em dia que contam é com avaliado animações de entre Peri 4 e Selman 6 e design bilhões de de Felipe dólares. Araújo. O A Morrissot, edição e o mixagem artista é feita pelo canadense, Hugo é uma Rocha, das vítimas a mais foto da capa é copiadas. do Jorge Bispo, Estima-se mais e de o tema 6 original mil foi obras composto falsas, pelo Gustavo com valor de Silveira. 72 Eu sou o milhões de Bruno dólares Natal, circulando obrigado em pela coleções, audiência e sem semana as que pessoas vem tem saibam, em mais muitos casos, que Resumido. são obras falsificadas. Principalmente porque para identificar uma obra dessa, você precisa de um olhar de um especialista treinado, uma galera muito técnica que consegue identificar isso. E como as técnicas dos falsários evoluíram, ficaram muito sofisticadas, fica mais difícil identificar. Então o papel do robô seria esse, só que ele acabou gerando um outro mercado. E eles começaram a vender essas réplicas autorizadas, que não é muito diferente de uma serigrafia, de um print oficial de algum artista. Começou a vender por $2.500 até $32.000. Isso gerou muita receita para o espólio e está virando um novo negócio. Para vários outros artistas, eu quero gerar uma cópia perfeita que eu possa assinar, obras que não foram pensadas para serem reproduzidas em série, passam a poder ser reproduzidas e autorizadas pelo espólio, que diz, sim, essa aqui é uma falsificação autorizada. Que loucura isso. Então nem bem a gente entende o que fazer com essa produção de inteligência artificial, quem é o dono disso, como isso vai afetar o nosso trabalho. E esse mercado de IA, os laboratórios não param de avançar em outros campos. A OpenAI agora lançou um produto chamado Pulse, que só está disponível para as contas Pro, que é a conta mais cara, um teste. E esse Pulse é uma espécie de start page. Quem está há muito tempo na internet lembra que é aquela página que te ajuda a iniciar o dia. Várias empresas já tentaram fazer isso. A Google já tentou várias vezes, a Meta, a Amazon. Todo mundo quer pensar uma forma de criar uma página inicial para as pessoas começarem o seu dia online, já sabendo o que fazer e como isso também funciona na vida offline, óbvio, sua agenda, suas tarefas e tudo mais. Então a proposta da OpenAI é que o ChatGPT deixe de ser um assistente passivo, em que você precisa pedir as coisas para ele realizar, para ele ser um assistente reativo, baseado nas suas pesquisas, nas ferramentas que você linkar com o ChatGPT, como o seu calendário do Google, seus documentos do Google Docs, o seu e-mail. Esse agente começa já a organizar o seu dia baseado naquelas informações. Então você abre o ChatGPT com esse Pulse aberto, ele vai te dizer, tá aqui, você tem essa reunião, tá aqui um material para você estudar, você devia ler esse link para essa reunião que você vai ter hoje, e começa já a moldar o seu dia baseado nas informações que ele tem acesso. Meio assustador isso, né? Você pensar que você vai dar esse tipo de controle. E o que eu mais sinto é que se você dá esse controle, você vai parar de tomar decisão por conta própria. E esse é o grande perigo para mim. Quando você delega demais para IA, seja produzindo um texto, uma imagem ou controlar a sua agenda, você começa a não tomar decisão e começa você a ser o ponto reativo dessa relação. O ChatGPT disse para eu me preparar para essa reunião dessa forma, ler esse artigo, então eu vou assim. E nessa você para de pesquisar, para de ter as suas próprias ideias, o seu cérebro vai atrofiando mesmo, como eu já falei aqui em outros episódios, tem algumas pesquisas apontando isso, né? Essa decadência cognitiva ao terceirizar, ao delegar tantas coisas para IA. Eu imagino que isso vai ser mais um dos usos de tecnologia que eu vou tentar evitar, assim como eu nunca tive, por exemplo, o Apple Watch. Eu não quero mais uma coisa o tempo inteiro apitando no meu pulso e dizendo coisas para eu fazer. Eu também, até hoje, nunca nem experimentei um AirPod, o fone da Apple. Todo mundo diz que é viciante, que é muito bom, você não quer tirar do ouvido. Quanto mais falam isso, menos eu quero usar. Eu adoro o iPhone, eu sou muito fã da Apple, mas eu tento limitar o acesso que essas tecnologias têm à minha vida, né? Não o contrário. Na Business Insider, um repórter testou, ele teve acesso à ferramenta, disse que achou bom como assistente pessoal, para algumas coisas como lembretes de algum evento, informação sobre esporte que ele gosta, esse tipo de coisa funcionou muito bem, mas achou que tem algumas falhas de interface, como outras tentativas desse tipo de serviço já tiveram no passado,
né? Como eu falei, Microsoft, Google, X, a Meta, tanta gente que já tentou fazer alguma coisa nesse sentido, e isso talvez não funcione tão bem quanto se espera. E pode não funcionar tão bem justamente pelas falsas promessas da IA, né? O Sam Altman agora revisou o AGI, a superinteligência, a inteligência artificial mais inteligente que o humano, agora ficou para 2030, né? Então, chegou a falar 2026. E quando foi anunciado o GPT-5, do chat GPT-5, foi dito que já seria um avanço muito próximo do AGI, da superinteligência. E o que a gente vê é um monte de erro básico continuando a existir lá dentro. Por exemplo, se você perguntar para o chat GPT-5 qual time da NFL não termina com a letra S, ele vai dizer algum. Só que a verdade é que não tem nenhum time da NFL, do futebol americano dos Estados Unidos, que não acabe com a letra S. Todos são plural de alguma coisa. Então, a resposta é não. Não existe. Mas não, o ChatGPT vai lá e teima em dar alguma resposta, mesmo que não seja possível. Se esse é o sistema que está super inteligente, que vai cuidar das nossas agendas, decidir o que eu devo ler e como se preparar para uma reunião, e que essa vai ser a super inteligência que estava tão próxima, e agora a gente vê que não é bem assim, então acho que tudo que é dito nesse mercado a gente tem que dar uma respirada, ouvir, pode ser, talvez seja, em vez de sair correndo para adotar essas coisas, sem saber muito bem onde essas coisas vão parar, ou se vão dar conta de fazer o que prometem. Até porque tem uma outra barreira muito importante nisso tudo, a Bain & Company falou sobre isso, que é a dificuldade de satisfazer a necessidade por processamento computacional que essas IAs precisam para chegar onde elas querem. Inclusive, a necessidade energética, né? Já se fala em necessidade de 100 gigawatts adicionais só nos Estados Unidos até 2030 para conseguir atender a demanda e as promessas do que vai ter de evolução IA. Para isso acontecer, teria que ser investido 500 bilhões de dólares por ano só em data center. Isso é muito acima do que os governos podem subsidiar, e por mais que as empresas privadas possam fazer isso, aí você começa a discutir se é isso que a gente quer que aconteça. As empresas privadas dominando esse desenvolvimento e controlando esse ecossistema sem nenhum tipo de salvaguardas governamentais. É muito perigoso isso acontecer. Então a verdade é que, mesmo que muita coisa seja possível, tem tanta dificuldade técnica para chegar nesses lugares todos que eu acho que nosso emprego, pelo menos alguns, e durante um bom tempo ainda estão seguros. Isso não é motivo para você não se atualizar, para você não ir atrás e descobrir formas de como você pode melhorar o seu trabalho com IA, melhorar o seu estudo com IA, porque, como dizem por aí, você não vai perder o emprego para IA, você vai perder o emprego para uma pessoa que usa IA melhor do que você. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. So today we're going to start testing a new way for you to tune your algorithm. And you'll be able to actually go to, in the settings, a page that lets you know what we think you're interested in. And then you can make all the changes you want. O bloco de Big Tech às vezes fica meio escanteado, assim, as notícias mais objetivas, né? Quem vendeu o quê, quem está lançando o quê, eu tenho guardado para newsletter, tanto para semanal, o Futuro Explicado, que é gratuita para todos. Se você não se inscreveu ainda e quiser receber no seu inbox, é só você visitar www.resumido.cc/newsletter, e também a newsletter exclusiva para os assinantes, que é a Linkerama, que sai quinzenalmente. Mas essa semana especificamente tem muita notícia relevante de Big Tech porque afeta essa questão comportamental. O chefe do Instagram, o Adam Mosseri, deu uma entrevista para Bloomberg em que ele falou que está preocupado com a onda de conteúdo gerado por IA que vem por aí. Apesar do entusiasmo do Mark Zuckerberg, que vê essa tendência como uma oportunidade de manter os feeds sempre ativos, o Mosseri acredita que a sociedade ainda não vai saber muito bem lidar com a mistura entre conteúdo real e sintético. Concordo com ele. Ele diz que esse conteúdo gerado por IA já é crescente, mas que eles não conseguem medir com muita precisão o volume, e que a empresa ainda depende da autoidentificação dos usuários, embora obviamente vários não façam, né? Vários publicam uma coisa com IA e não diz que isso foi feito. Ele disse que tem ferramenta de marca d'água, política de remoção de deepfake, mas que ainda não existe esse padrão global para rotular esse tipo de material, e a velocidade do avanço dos modelos, por exemplo, o OpenAI, o Google, o XAI, dificulta essa moderação. Então ele acha que a maior dificuldade mesmo é conseguir diferenciar, conseguir identificar o que é real do que é gerado por máquinas. Só que aí a própria Meta anuncia o lançamento da Vibes, que é uma plataforma dentro da Meta AI
que é um feed de conteúdo gerado por IA, completamente, da trilha às imagens. Tudo é gerado com prompt e você fica vendo aquele feed só de conteúdo gerado com IA. É uma ferramenta parecida com a proposta de uma lançada pela Character AI, que é uma empresa que faz personagens, chatbots de IA, que lançou também um app para isso. E isso parece ser um experimento da Meta para entender como as pessoas vão interagir, como vão receber esse tipo de conteúdo. Mas a verdade é que aquela estética, que mais seja um pouco atrativa no começo, coisas curiosas, acaba gerando um monte de vídeo sem narrativa, sem enredo, sem contexto, que isso acaba entediando no fim das contas. A pessoa cansa de ver aquilo. Dificilmente esse vai ser um modelo que vai pegar. E um repórter da Mashable fez o experimento, passou 24 horas só acessando o Meta Vibes. Poderia ter o apelido Meta Bad Vibes, que eu imagino que deva ser o que é, e disse isso. É muito vídeo parecido, com muita frequência, muita repetição e essa sensação de lixo digital, né, de gororoba gerada por inteligência artificial. E mesmo assim nem precisa de um app específico para isso, né, para você ser impactado negativamente por IA. A 404 Media falou sobre alguns canais no YouTube que estão sendo criados para publicação de conteúdo gerado por IA, e às vezes com uns conteúdos bem preocupantes. A matéria fala especificamente de um canal chamado Woman Shot AI, ou Mulher Alvejada IA. Trata-se de um canal com imagens hiperrealistas de mulheres tomando um tiro na cabeça, em várias cenas diferentes, vários tipos de armas diferentes, uma coisa de um fetiche mórbido, de uma parcela misógina, eu imagino. Mas esses vídeos estavam sendo publicados no YouTube, não foram percebidos pelas ferramentas de detecção, já tinham 27 vídeos no canal, tudo com a marca d'água do Veo, ou seja, foi gerado pela ferramenta de geração de vídeos de IA do próprio Google, e isso mostra como essa questão é muito sensível e urgente. É um absurdo que o Google não consiga identificar um conteúdo de IA dessa natureza, criada com a ferramenta do próprio Google e publicada numa plataforma do próprio Google. Se nem eles conseguem se entender para evitar esse tipo de coisa, imagina quem está tentando fazer por fora. Pra você ter uma ideia, esse canal chegou a ter mais de 1.000 inscritos e gerou mais de 175 mil visualizações. Isso aí é o que a gente tem na internet. As pessoas são meio doentes mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com o que é publicado. Falando em feed, em algoritmo, mas aqui com uma notícia positiva finalmente, quem ouve o Resumido há muito tempo sabe o quanto que eu falo que a melhor solução para as redes sociais é a transparência algorítmica e o controle dos algoritmos, que a gente possa, como usuário, controlar o que aparece no nosso algoritmo, no nosso feed, né? E o Instagram anunciou agora uma ferramenta em que o usuário vai poder controlar, ainda que minimamente, o seu feed. Essa ferramenta vai deixar que você diga que tipo de conteúdo você quer receber. Por exemplo, se aparece muito futebol para você e você não gosta, você vai poder dizer, não quero futebol, eu quero mais, sei lá, receitas. E você vai conseguir ajeitar, como se fossem tags, e controlar um pouquinho melhor o que aparece para você. É um início. Não é o que eu desejo ainda, eu gostaria de ter um controle total mesmo, eu só quero que apareça desse canal, esse tipo de coisa, que não apareça coisas de determinada natureza que vão além de você dizer qual é a categoria, né? Por exemplo, não quero conteúdo sintético nenhum, não quero conteúdo misógino, não quero conteúdo racista, e isso eles não têm esse controle ainda, mas pelo menos já vai dando pinta que esse futuro que eu tanto imagino vai chegar. A gente vai começar a controlar as ferramentas porque eu acho que vai ser a única maneira de humanizar essas plataformas. Do contrário, ninguém vai aguentar. O Engadget falou também que a Meta anunciou a assinatura para o Instagram e para o Facebook no Reino Unido para que você evite ver propaganda. Isso já é operado na União Europeia, né? Foi uma exigência do DMA, do Digital Markets Act. Então, por lá, você pode pagar 10 euros para o seu Facebook e o seu Instagram não exibirem nenhuma propaganda. E agora eles vão estender isso para o Reino Unido, porque logicamente não é mais parte da União Europeia. A Meta fica muito preocupada com isso, porque eles ainda dependem, mais de 90% da receita, são 97% da receita de publicidade, é assim que eles ganham dinheiro, mas é mais uma forma de controlar o seu feed, a sua plataforma. Eu não quero ver propaganda, então você paga. Porque as pessoas confundem muito isso, né? Ah, você paga para não ver propaganda. Não, você paga para poder acessar o serviço. Quando você vê propaganda, você está sendo subsidiado por uma empresa para você poder acessar o serviço sem pagar. É o contrário, né? Então você paga o serviço para não ter propaganda. Ou você paga pelo serviço ou você paga assistindo o anúncio. No caso, essa foi a solução encontrada.
por enquanto só na União Europeia e agora no Reino Unido, mas eu acho que essa é mais uma das mudanças que vão vir por aí também. Porque IA, algoritmo, não são os únicos problemas que a gente enfrenta na nossa vida extremamente online. A gente tem o problema das bets, a questão das apostas, as pessoas tomando golpe, perdendo muito dinheiro. E nesse sentido, eu vi uma notícia no Livecoin sobre a Korea Blockchain Week, a semana de blockchain da Coreia, em que eles fizeram uma competição de trading de criptomoeda. É como se fosse um videogame. Igual você tem competição de videogame, quem é o melhor daquele game, eles estão fazendo uma competição em que quem vai fazendo os melhores trades, vai fazendo os melhores investimentos, colhendo os melhores resultados, vai ganhando e vai avançando de fase. É um tigrinho em esteroide. Você faz numa velocidade absurda, você vai lá fazendo suas apostas, por mais que você possa estudar os ativos, entender um pouco melhor, coisa que você não pode fazer com o tigrinho, é uma gamificação de um processo que pode levar muitas pessoas à ruína. E a gente vai vendo a internet caminhar para esse lugar, né? As pessoas vão fazendo muitas apostas, tentando ganhar dinheiro rápido e no fim das contas acaba se estrepando mesmo. Eu achei muito curioso. De certa forma, era uma evolução, se é que pode ser chamado de evolução, meio lógica. É claro que uma hora o trade ia ser gamificado, faz todo sentido. As pessoas vão querer saber quem é o melhor trader e virar um jogo em si só, né? O jogo é você ser o melhor trader, e não você de fato ser um bom trader e ganhar dinheiro fazendo esse tipo de investimento. Tempos bem malucos, hein? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Close it? Yeah. The people in my high school I've grown up with since kindergarten, basically. O documentário Número Desconhecido, Catfishing na Escola, da Sky Borgman, a mesma diretora de Abducted in Plain Sight e The Truth About Jim, conhecida por mergulhar em histórias reais que parecem inacreditáveis, está disponível no Netflix e fala dos perigos da vida online, especialmente a facilidade com que identidades falsas podem se infiltrar no nosso cotidiano. O documentário mostra como mensagens hostis vindas de um número desconhecido abalaram a vida de adolescentes numa cidade pequena de Michigan e mostra a vulnerabilidade que nós todos carregamos nas nossas relações mediadas pela tecnologia. E o documentário tem muitas reviravoltas, vale muito a pena assistir, eu adorei. Esse final de semana eu assisti um show do Baiana System no Festival Doce Maravilha. Tinha um tempão que eu não os via. Olha aí minha voz, de onde que ficou assim? Eu nem sabia que tinha saído um disco novo esse ano, pra falar a verdade, eu perdi essa. Então a dica da semana é O Mundo Dá Voltas, que é o 5º álbum do grupo baiano, que tem os 2 pés no reggae. Quem ouve aqui sabe o quanto isso é importante pra mim. E complementando tudo com hip hop, com eletrônica, música latina e aquele pique do Carnaval de Salvador. O disco tem várias participações especiais, tem Alice Carvalho, Seu Jorge, Antônio Carlos e Jocafe, Pitty, Cláudia Manzo, Buguinha Dub, Emicida, e tem esse que você tá ouvindo, que é o Gilberto Gil, participando em Pote d'Água. O disco é bem bom, naquela linha inovadora do Baiana System, mesmo que dessa vez não inove tanto. Só que em tempos de música produzidas por IA, o teste de qualidade é o palco, e nesse aí o Baiana não perde pra robô nenhum, você pode ter certeza. Nesse episódio você ficou sabendo que a China ultrapassou o resto do mundo em robôs operando em fábricas, que carpinteiros estão sendo contratados para ensinar IAs, que a geração Z busca estratégias para blindar as carreiras, que o Instagram está preocupado com a enxurrada de imagens geradas por IA e também anunciou ferramentas para controlar o seu feed e muito mais. Se você gosta do Resumido, a melhor forma de apoiar é fazendo uma assinatura em resumido.cc/assinatura. Outra forma de ajudar é recomendar para mais gente. Isso aí é muito importante. Ajuda o podcast a chegar mais longe, encontrar um novo público, quem sabe novos assinantes. Então não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Também não deixe de postar na sua rede social, não. Divulga no WhatsApp, posta no Instagram, marca lá o @resumido.podcast. Eu reposto todo mundo, eu fico muito feliz quando isso acontece. E isso já vai ajudar demais. E pra quem gosta da brincadeira, que eu consegui deixar escondido atrás do paywall no próprio Spotify semana passada, foi genial isso. A palavra secreta da semana é cronologicamente. Um trava-língua aí, um trava-dedo. Então é só deixar um comentário no Spotify pra eu saber que você conseguiu ouvir o episódio inteiro até o fim.
O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações de Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.